E aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de falar mais um pouco das revistas antigas, das velharias que eu tenho na coleção. A abordagem de hoje é terror e eu vou mostrar para vocês as duas edições que eu tenho da editora Ebal dessa revista icônica, a Histórias da Casa Mal Assombrada. Eu tenho a edição número 2, com 40 páginas, e a edição número 7, que já teve aí uma redução de páginas. Essa revista, ela é, de certa maneira, icônica, né, cara? Porque é de uma época em que as histórias de terror, as revistas de terror, tinham muita relevância não só no Brasil, eu creio, mas né, no mundo, mas nas bancas do Brasil elas estavam em abundância e as histórias contidas nessa revista, as histórias dessas edições, elas são histórias de uma safra muito histórica, né? Porque são aquelas histórias que vieram da DC, né, quando ela ainda se chamava National, né, há muitos anos atrás, e escritas e desenhadas por artistas muito conhecidos, muito famosos, né. A edição número 2 tem essa capa aqui, eu vou começar mostrando as capas, muito linda a capa, por sinal, muito bem trabalhada, né. A Ebal fazia questão de informar que era em cores, porque isso era meio que uma novidade, né? O terror normalmente era publicado em preto e branco. Eu prefiro em preto e branco. É aquela coisa da memória afetiva. Eu cresci lendo terror em preto e branco, então não é que eu não goste do terror em cores, mas o terror em preto e branco sempre teve mais impacto sobre mim. E aqui no cantinho, ó. Ele veio da escuridão da noite, mas seu beijo era de amor ou era o beijo da morte? Isso é para ser uma pergunta, né? Não colocaram o ponto de interrogação, mas de qualquer maneira é muito chamativo. E essa é a capa da edição número 7. Tem uma garota montada numa espécie de dragão. Esses dali devem ser os pais dela, apavorados. É uma edição que já houve uma redução no número de páginas. Ela está um pouco mais desgastada, embora né, seja relativamente mais jovem que a edição número 2 que eu tenho, e atrás vem anunciando Paladinos do Oeste e Roy Rogers, né? Publicações da Ebal. Vamos começar olhando por dentro então, dando uma folhadinha aqui. Famosa sessão da conversa com o redator também, que é uma coisa muito clássica da Ebal. E a primeira história é O Beijo da Morte. Olha só, a história é de Jack Oleg e os desenhos do Don Heck, né, que são principalmente o Don Heck. Quem acompanhou, quem tem o hábito de acompanhar quadrinhos de época, né, quadrinhos publicados nos anos 60, 70, vai reconhecer os traços facilmente. Era um cara muito frequente, né? As histórias tinham aquele padrão da DC. Eu sempre achei a DC, né, embora nessa época que ela ainda não fosse DC, mas sabemos o que ela se tornou, então vamos falar dela sim. Eu sempre achei a DC melhor do que a Marvel, cara, dependendo da abordagem de que nós formos falar, entendeu? Tipo, se a abordagem não for super-heróis, for histórias com temática mais adulta ou horror, eu sempre achei as histórias da DC, mesmo as desse tempo aqui, que é aquele tempo mais ingênuo, é aquele tempo de histórias mais bobinhas, menos complexas, eu sempre achei a abordagem dela muito melhor. Como eu falo, na minha opinião, a Marvel nunca conseguiu desvincular os seus personagens de terror da aparência super-heróica. Eles são super-heróis, as aventuras são de super-heróis, mesmo quando a abordagem é terror. A DC já me parece que conseguia fazer isso melhor. As histórias da DC publicadas com o intuito de serem histórias de horror eram realmente histórias que tinham um peso mais voltado para o horror.
E isso era muito legal, é uma coisa que eu acho muito show. E acho que não mudou muito hoje em dia. A DC ainda me parece mandar melhor nesse tipo de abordagem. Então, essa edição aqui, número 2 ela tinha. Olha só, aqui tá até solto, a gente. Ela tinha, tem que consertar isso. Ela tinha esse foco nessa história do beijo aí, né? Aparentemente é uma história longa, o que não é também muito normal para a época, que foi toda segmentada, ó, em capítulos e publicada numa vez só na revista. Até aí. No capítulo 4. É uma história que eu já li há bastante tempo e que eu confesso que eu não reli para fazer esse vídeo, até porque, como vocês viram, a revista está até com algumas páginas soltando, eu evito ficar mexendo, eu até vou deixar separada para fazer uma restauração aqui, eu tenho a minha restauradora particular, ela vai dar uma restaurada para mim, e então eu evito ficar mexendo, eu só peguei mesmo para fazer o vídeo, eu realmente não mexo muito, mas a edição número 2 basicamente só tem uma história. Eu não reli, mas o que eu lembro de memória é que é uma história com um horror muito puxado para aquele horror gótico, né? Aquele clima de castelo inglês, né? Com muito mais suspense do que sobrenatural. Ainda assim, uma boa história. Já na número 7, vocês vão perceber que a abordagem já fica um pouco diferente, né? A abordagem fica um pouquinho diferente. A número 7 é de 1973. E as histórias aqui já são variadas, já são as histórias, né? Não é uma história só. E o clima já é mais voltado pro medo, pro sobrenatural. Essa primeira história aqui, por exemplo, é do grande Jerry Cohen e o desenho do Ernie Chua. Né? Como eu falei, artistas conhecidos desfilavam por essas páginas. Olha aqui, ó, o cara passando por uma transformação, né, virando um gato. Né? A abordagem aqui já é, como eu disse, uma abordagem muito mais voltada para o sobrenatural. O cara se transformava em gato, ele encontra um povo gato. Na segunda história, olha que interessante, e ele tinha aqui a famosa, ó, quem não se lembra dela? A bruxa, como mestre de cerimônias para falar da história. Essa segunda história é do Nestor Redondo como desenhista, um cara também muito conhecido. O editor foi o Joey Orlando e o escritor o Sheldon Mayer. Todos nomes de peso, nomes que a gente conhece muito bem. E é uma excelente história. Essa segunda história, cara, ela é aquele tipo de história que você estava muito acostumado a ler nos anos 70, nos anos 60, aquele sobrenatural com gigantescas pitadas de ficção científica. Essa história aqui dessa edição é a minha predileta, Eu também não reli essa edição para fazer esse vídeo, mas eu me lembro, só de olhar eu já me lembro dessa história com muito carinho, porque ela é a minha predileta. Depois tem essa outra aqui, ó, Enquanto Viver, Fique Longe das Águas. Ó, é outra história do Sheldon Mayer e os desenhos é do Gianni LaFamia. Eu não conheço esse artista, só o Sheldon Mayer mesmo. O Sheldon Mayer é uma figurinha carimbada. E é mais uma história, né, com essa abordagem tão peculiar daquela época, que as histórias de terror da época tinham um gostinho, cara, que às vezes elas não eram explícitas, elas deixavam no ar o que estava para acontecer, elas te faziam antever alguma coisa e acima de tudo elas eram carregadas de uma ironia que era muito
pungente. É o que acontece nessa pequena história aqui. Enquanto viver, fique longe das águas. Né? Você não precisa nem ter acompanhado a história, eu folhei rapidinho aqui, mas só de você ver esse último quadrinho aqui, você já entende aonde está a ironia dessa história. Depois, ó, Bruxa de novo, apresentando outra história, A Maldição da Armadura, A Vingança de Hampton. É uma história com desenhos do Sam Glanzaman, que eu não conheço, e outra história do Sheldon Mayer. Essa história aqui, eu confesso que eu não tenho muita memória dela, assim, eu não me lembro muito. A melhor história é realmente aquela que eu indiquei, ó, mais páginas soltas. Mas como eu disse, nessa edição aqui, pelo menos na edição número 7, a abordagem já mudou totalmente, né? Já tem várias histórias, é curioso porque o número de páginas diminuiu, mas tem muito mais histórias e o enfoque num terror sobrenatural é muito mais forte, né? Pegou bem mais pesado em focar no terror sobrenatural. Dessas duas revistas, eu gosto muito mais dessa, né, da número 7. Eu não sei quantas edições a Histórias da Casa Mal Assombrada teve, eu não sei quanto tempo durou a coleção, mas era uma revista muito boa, cara. As histórias da DC, né, volto a dizer, na minha opinião, a abordagem da DC no que se refere a histórias de terror era muito melhor e mais completa que a abordagem que a Marvel dava, e eu gosto bastante. Tenho muito carinho por essas edições, mesmo elas estando assim, com páginas soltando, já precisando desse conserto que vai ter que ser feito. São revistas que eu pretendo guardar por muito tempo e onde eu encontrar outras edições, pode ter certeza que eu compro. E se você gostou, deixa like.